E recebemos cerca de 20 mensagens dele. É esse livro? Pelo Chico Xavier. São vários livros. Certo. E que Chico Xavier não poderia absolutamente saber os pormenores que estão contidos nessas mensagens. E não poderia imitar a assinatura do meu filho. De maneira que essa prova eu não posso lhe dar. Mas veja o senhor, hoje... Mas para mim ela é. Ah, muito bem, é querer. Eu não lhe posso passar isso. Muito bem, muito bem. Hoje, dentro da obedecido. técnica grafotécnica, nos exames, há muitas dúvidas Não, de se afirmar a autenticidade de uma não assinatura. importa, mas o que Quanto importa mais de alguém que está morto e vem a meus autenticidade dessa familiares, assinatura ser comprovada através perdão, de documentos abstratos. os Absolutamente, tudo isso, eu digo, é prodígio da fantasia, da prodigiosa inteligência humana. fantasia maravilhosa. Maravilhoso umas vezes e ruins outras. Por exemplo, como é que se pode reencarnar a alma de um suicida? Não, estamos Ele falando- decidiu morrer. Não estamos falando em Então, mas ele desencarne, pode estamos voltar. falando em É um sobrevivência. atentado contra a sua vontade. E, Eu quero em princípio, dizer- fere a religião. Quero esclarecer, Não, a maior sofisma da história é Quero alguém diz esclarecer assim, que existe seria- Deus que está ali. perdão, Isso, eu- Dada Vênia, nosso amigo de não Vossa deixa ele Excelência, falar. que é um homem... Não deixa ele falar então, senão eu vou passar aqui pro outro, é. porque tem uma opção de gente querendo falar. a verdade é que nós temos aqui nomes, os nossos familiares são alemães, tchecos, até o sobrenome seria difícil para um artifício, segundo imagino. É a família Frankenfeld, família Lauf, e os nomes são Johannes, e por aí vai, quer dizer, seria extremamente dificultoso para E não um são brasileiro. conhecidos do Chico Xavier. Absolutamente, Perfeito. absolutamente. Deixa eu falar então com o Depoimento doutor satisfatório. Geraldo Guimarães. Doutor Sigamos. Geraldo, qual é a sua experiência? A minha experiência é vasta. Eu sou espírita, militante há quase 50 anos e tive a oportunidade de conviver com notáveis médiuns de efeitos físicos no Brasil. Conheci Francisco Peixoto Lins, capitão do Exército Reformado, que foi médium durante 40 anos, com livros publicados, com fotografias dos espíritos materializados. Eu tive a oportunidade de participar pessoalmente dessas experiências. Conheci Júlio César Grande Ribeiro, médium lá do Espírito Santo, professor, faz parte da Secretaria da Educação daquele estado, que durante muitos anos fez experiências de materialização. Com licença, por favor. Um momento. Comprovando a imortalidade da alma, e eu estive a ver esses espíritos pessoalmente. Certo. Mas, só, eu queria saber se o senhor conheceu esse médico que saiu no noticiário quinta-feira passada, que operou uma senhora. Ele recebe o espírito do Dr. Fritz e teve que amputar a perna da mulher. Isso é outra coisa, hein? Não, e eu estou perguntando se ele conhece se conhece o médium. Foi levantado que existem pelo menos 17 Dr. Fritz, sendo que cada um Mistificação. deles chama os outros 16 de impostor. O senhor está exagerando, o senhor Não, conhece tá no os jornal. dados. Não, os dados não são esses. Troca, foram esses, Um foi no momento. jornal. Trocam acusações. Pega o jornal, Um momento, quinta-feira. por favor. trocam Eu não estou exagerando. Um momento, os dados não são esses. Não. O senhor aumentou um pouco. Não, mas não meter não. Se o senhor pegar o jornal, o senhor vai verificar. não tem 16, o senhor aumentou. São 17. Não está esse número. Tá, 17 Mas muito Dr. bem. Fritz. Existem vários profissionais liberais que cometem crimes e nem por isso a profissão deles perde a dignidade. O homem, através do tempo, como político, como médico, como sacerdote, ele comete crimes também. E nem por isso essas expressões da vida perdem o significado. A tese da vida depois da morte é uma tese histórica, faz parte de todos os povos. E está nos faltando ouvir também Um ali momento. o pastor Salomão. Com licença. Eu queria que o pastor Salomão nos falasse como é que o senhor vê essa situação, pastor, por me favor. permita, por favor. terminar Fale, por favor, apenas- pastor. Senão o programa vai acabar e nós não vamos chegar a uma conclusão de todos que estão aqui presentes. Eu vou Amém. pedir objetividade de cada um, senão nós vamos ouvir todo mundo. Só estamos ouvindo espíritas. Será possível isso? Por favor, pastor. Ele não é Adeus. espírita, ele é pastor. A Deus seja a honra e Não, não é a glória. mesma. Pastor é a mesma coisa? Ele está dizendo que Acredita pastor é a no mesma espírito. coisa que espírita. Não é a mesma coisa. Mesma coisa. Com a palavra, Glória. o pastor, por favor, podemos Obrigado, ouvi-lo? meritíssimo. A palavra de Deus, em Gênesis, já começa bem clara afirmando o seguinte: do pó o homem foi tirado e para o pó volta, mas o espírito retorna a Deus. Então, existe vida após a morte. Muito bem. Existe vida após a morte. A palavra de Deus também afirma que tudo quanto o homem aqui plantar, isso também colherá. E diante de Deus, ele terá que prestar conta de tudo. Então, existe vida após a morte. Quando o Senhor Jesus aqui esteve pregando a palavra, e que morreu, e ao terceiro dia ressuscitou,
ele venceu a morte. Para provar, bom, para o senhor, agora, o senhor falou, eu fiquei quieto. O senhor me dá licença. O senhor falou, eu fiquei quieto. Agora o senhor, veja bem, o senhor falou, eu fiquei quieto. Agora o senhor faz favor, cala-te em nome de Jesus. Não, cala-te não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus. Então é certa intimidade. Oh, meu Deus, então você é um ser irracional. Completamente. Por isso eu sou muito religioso, pastor, acredito em todos os santos. Atenha-se aos seus argumentos. Passei por essa experiência de vida ou morte através de uma overdose que sofri há 15 para 16 anos atrás, o qual fui submetido a 3 cirurgias. E mediante isso eu passei 8 horas fora do meu corpo. Vi quando o meu espírito saiu e me espantei. Pastor, Sim? Foi overdose. Overdose, querido. Está explicado. E me espantei quando vi o meu corpo em cima daquela mesa de aço inoxidável onde fui operado. Falei, ué, como é que pode? Eu ali e aqui. E de repente vi quando o teto de concreto armado daquele local, do hospital Pedro Ernesto, se abriu como uma cortina. E como se fosse um carro assim, todo reluzente, como se fosse um sol. Uma porta se abria e um varão reluzente saía dali e me convidava a entrar. Pastor, E uma coisa interessante, um instantinho, querido, só um instantinho. Quando aquele ser me convidava a entrar, pois eu começaria ali então uma viagem. E comecei uma viagem. A primeira pergunta que eu fiz quando entrei naquele carro, que não tem chave de ignição, não tem freio, pastor, não tem embreagem. pastor, Sim, querido, sim. Uma perguntinha, pastor. Como é que o senhor imagina que deva ser o espírito do PC Farias, hein? É, meu amado. Não, ele está esperando para encarnar. Vai reencarnar. Eu creio que o PC Faria faleceu, desceu à sepultura, como a palavra de Deus nos ensina, e está aguardando o julgamento, o dia final. Todos nós teremos que estar diante do tribunal do grande Deus. Não volta não, meu querido. Obrigado, Ele terá pastor. que esperar o julgamento do Cartão. grande tribunal de Deus. Prossegue o grande júri com o doutor Alírio Cavalieri. Pois não. Chegamos agora ao momento em que os senhores vão ter algum tempo para as suas conclusões. O show com a palavra. Tá. Eu acho que o pastor teve alucinação mesmo, por overdose. A palavra de Deus afirma que para os carnais isso é loucura. Mas para os espirituais, meu amado, isso é poder de Deus. O que falta em você é uma experiência plena com o poder de Deus. Obrigado, E você pastor. só vai passar por isso quando você descer o pó. Doutor Aibinder, Tá, obrigado. para as suas conclusões. Tá, essa experiência eu não espero ter não, porque eu sou muito careta. Eu recebi aqui no intervalo alguns olhares fatais. Eu acho que eu vou saber se há vida depois da morte, logo depois do programa. Meu filho era pequeno e me perguntou, pai, o que é psicólogo? O que faz psicólogo? Eu acho que eu dei uma resposta muito enrolada para o garoto, sabe? Eu acho que eu compliquei a coisa. Mas depois a minha mulher falou, você sabe o que o teu filho mais velho falou para o mais novo? É esse que está presente, o mais novo? Ele disse, não sei. Eu disse, não sei. Ele disse que o pai dele era professor de felicidade. Desde essa ocasião, eu gosto de pensar em mim como sendo um professor de felicidade. Eu, pelo menos, me esforço muito nesse sentido. Que Deus abençoe. Eu não estou para contestar crença de ninguém. Pois não. A religião é um bálsamo, é um lenitivo, faz muito bem às pessoas. Eu acho que as pessoas devam continuar com suas crenças, se isso lhes faz feliz. Doutor Aibinder, eu vou pedir ao senhor que continue a sua exposição daqui a um instante. Perfeito, porque no grande júri você já sabe, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. E eu quero que você aproveite o intervalo e ligue para nós. Os nossos 2 telefones estão à sua disposição. 0900 78 3300. Se você disser sim, a alma é eterna. 0900 78 3301. Se você quiser dizer não, a vida acaba com a morte. E temos ainda algumas opiniões ao ouvir aqui, presentes ao grande júri. Nós voltamos já, depois do intervalo, aqui na Manchete.